Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma reflexão sobre a questão da pornografia e da nossa sexualidade, né? Eu venho percebendo que a educação sexual está sendo feita através da pornografia. Isso é muito complicado, não é uma questão moral, não. É uma questão de conceitos que se formam, de uma idealização de um sexo que se faz, né? Eu comecei uma leitura sobre isso e falava muito da adolescência, né, dos tempos de hoje, pela questão do WhatsApp, dos vídeos que circulam, do mais fácil acesso que se tem a essa pornografia. E agora, dando uma pesquisada maior, conversando com mais pessoas, algumas falas de paciente também trazem muito isso. Então, como não tivemos uma educação sexual, ninguém conversou, né, sobre uma educação sexual, sobre o tamanho de pênis, sobre a questão da vulva da mulher, que até então parece que todas as vulvas são iguais, né, ao que a gente vê no filme pornô. Então, se eu não tive contato com os meus irmãos, com as minhas irmãs, com os meus pais, a nudez até então, e ainda é uma questão muito complicada, né, então fica muito velado, eu não sei quem tem o que, não que a gente precise explicitar. Mas eu nunca vi de relance, né? Tem muito essa fala. Então eu não sei o tamanho do meu pênis, os homens relatam muito isso, se é na média, se não é, né? A questão da vulva da mulher, né? Se está maior, se está menor, pequenos lábios, grandes lábios, enfim. Então a gente acaba, o único explícito que a gente tem é do filme pornô. E muitas vezes a gente acredita que a relação sexual que vou ter, né, com meu parceiro no futuro, isso enquanto adolescente, né, é igual ao do filme pornô. Então a mulher está sempre com vontade, a gente sabe que não é verdade, né? Muitas vezes a gente vê que tem realmente é um filme que eles estão atuando ali, né? O homem entende aquela ereção como ele tem que ter aquela ereção o tempo todo e muitas vezes, eu acredito que na maioria até tem a questão de uma injeção ali para se manter aquela ereção e que a mulher está sempre tendo prazer, aquela vulva toda depilada e tem que ser dessa maneira, né? Então, precisamos conversar mais sobre a sexualidade. Precisamos entender que cada um tem um modo de viver essa sexualidade, né? Que cada órgão é de um jeito, é de um tamanho, né? Então, eu vejo que as pessoas querem chegar muito na média, querem números de tamanho desse pênis, né? Da relação sexual dura quanto tempo, não dura, eu tenho que ter uma ereção de horas, né? Minha parceira tem que chegar até o orgasmo, e muito dentro de ordens, né? Cada um vai estipulando, principalmente os homens. Então, assim, eu quero que minha parceira chegue ao orgasmo porque todas as minhas outras parceiras chegaram, né? Então, assim, parece que ele sente-se culpado por essa parceira atual não ter o orgasmo. E às vezes é uma questão dela, claro, que o parceiro intermedia isso também, né? Tem uma influência do parceiro aí, mas não necessariamente que ela não tenha o desejo por esse parceiro. E muitas vezes ele quer que ela tenha orgasmo, só que ela não pode, muitas vezes, explicitar o desejo dela, né? Ela não pode, muitas vezes, levar algo para dentro da relação como um vibrador, que pode ajudar a estimular muito mais esse desejo para que ela alcance o orgasmo. Então, o desejar que o outro tenha certos comportamentos sexuais, mas e ao mesmo tempo eu tenho que restringi-lo, fica muito mais complicado, né? Eu sei que tem a questão de cada um, os homens têm a questão da virilidade, muitos não aceitam o vibrador porque acham que a mulher está trocando o pênis dele pelo vibrador, né? Mas existem outros vibradores para estimular principalmente o clitóris, né? E o clitóris hoje cada vez mais está saindo estudo sobre a importância dele do orgasmo feminino, de tocar aquele clitóris, de estimular esse clitóris e não necessariamente levar esse vibrador para a relação sexual. É importante a gente perceber isso. Então, quanto mais a gente estiver focado naquele filme pornô em que tudo acontece muito certinho, a gente vai deixando de aprender sobre a nossa sexualidade, sobre o nosso corpo. Isso se torna algo muito mais complicado. Então, precisamos entender que essa sexualidade é construída. E eu vou construindo dentro do que eu sinto e dentro do que eu penso. Então, quanto mais eu restringir, menos eu consigo me desenvolver, menos eu consigo entender esse corpo, aprender esse prazer, né? Volto a dizer novamente, tem muitas questões aí fechadas que a gente não se sente confortável de mudar. Mas para ter o prazer nessa relação sexual, eu preciso ter mudança. Então, se até hoje não tenho prazer, eu não consigo desenvolver essa questão do desejo, muitas mulheres não conseguem nem ter a lubrificação por não conseguirem relaxar, muitas vezes não é uma questão física.
mas não conseguem relaxar para esse sexo, não conseguem sentir a vontade, querem controlar toda a relação, querem que termine logo porque não gostam, né? Muitas vezes não gosta desse sexo porque não consegue ter lubrificação. E se eu não tenho lubrificação, eu vou ter penetração e vai me machucar. Então, a gente precisa sair desse controle de querer o orgasmo do parceiro daquela maneira dentro do que eu quero, né? Tem que ser desse quadradinho. Ah, eu quero que meu marido tenha essa ereção dentro desse tempo, né? Tem que ser dessa maneira que eu gosto, senão eu não vou ficar chateada. E quanto mais eu restringir, menos prazer eu tenho. Então, a partir do momento que a gente libera esse corpo e principalmente essa cabeça, os pensamentos para o sexo com prazer, desconstrói esses tabus, desconstrói que a mulher não pode ter prazer, senão ela se torna amoral por conta disso, e a gente sabe de todos os nomes que vêm por aí. A mulher pode ter o prazer. Né? Ela pode conhecer esse corpo e deve. Eu sei que tem uma restrição muito grande, algumas mulheres são muito resistentes a isso. Mas é importante, pelo menos, conhecer, né, esse órgão, conhecer essa vulva, saber onde o clitóris está. Né? É importante olhar para isso e desconstruir essa questão do sexo sujo, do sexo que é pecado, que é uma outra vertente também. Né? A gente cresce ouvindo que o sexo castiga, porque o sexo traz doença, o sexo traz uma gravidez que não se pode ter naquele momento. Claro, né? O sexo, através do sexo eu posso contrair uma DST, fato, mas será que é toda relação sexual? E se eu me prevenir? E se eu usar preservativo? Né? O preservativo me ampara no sentido de uma doença, né? E de uma questão de uma gravidez ali, naquele momento. Não é 100%? Não, mas ele me ampara bem, melhor do que estar vulnerável sem. Então, a gente começar a pensar que o sexo não vem para o castigo, o sexo é feito para o prazer. E o prazer a gente tem cuidando desse corpo, né? Entendendo esse corpo, permitindo o prazer com esse corpo. Então, pensem sobre isso, leiam mais sobre a questão da sexualidade e não queira algo tão quadradinho. Eu sei que é difícil esse início, né? O permitir isso, a gente quer algumas informações, algumas referências, isso é importante, né? Para saber onde eu mais me cito, mas indo para a prática, vamos dizer assim, é muito mais fácil. Então, entenda esse corpo, permita esse corpo, abra-se aos pensamentos, né? Não é que vai ser vulgar ou não vulgar, mas eu estou querendo entender melhor esse corpo para que o prazer aconteça. E a permissão, eu volto a dizer, aqui é o nosso maior órgão sexual. Então, permita-se, né, esse prazer, permita-se pensar no lado positivo que o sexo traz, né, e nos desejos que você tem. Se eu tenho desejo pelo meu parceiro, pela minha parceira, qual que é a grande questão? Por que eu não posso ter isso? Né? Leiam sobre sexualidade, reflitam sobre sexualidade e desconstruam a questão que tem que ser tudo fechadinho numa caixa. Cada um age de um jeito, e a partir do momento que eu me conheço, fica mais fácil essa transformação. Por isso que é importante esse conhecimento desse corpo, dos pensamentos, do quebrar alguns tabus. A partir do momento que eu tenho uma concepção mais formada sobre isso, uma identidade mais formada, eu consigo reorganizar diante das minhas necessidades, tá? Espero que vocês pensem, reflitam sobre sexualidade e consigam ter prazer no sexo, tá? Um abraço para todos, até mais.